Bom, boa noite. Meu nome é Roberto Cante, para quem não sabe, e eu sou o coordenador, né, uma comissão, né, composta de elementos de três pró-reitorias, né, da PROEX, da PROGEP e da PROP, que vamos dizer, uma parceria, né, financiada pelo Plano de Desenvolvimento Institucional da UF, propôs e aprovou esse projeto que permitiu que a gente obtivesse recursos para realizar esse curso que se inicia hoje, né? Vocês já devem ter recebido, se não receberam, vão receber uma pastinha, né, com algumas coisas, sendo que tem um texto na pasta que se refere a uma aula que eu vou dar na quinta-feira, de 18h30 às 20h30, e que, se alguém tiver tempo, né, até lá de dar uma olhada, facilita. Também tem umas perguntas sobre as expectativas das pessoas com relação ao curso, que a gente também gostaria de obter as respostas nessa época. Eu vou rapidamente explicar um pouco do que é esse lugar aqui, que ainda está um pouco improvisado, né? Não conseguimos ainda terminar a instalação do ar-condicionado, etc. E foi com um grande esforço e sem o apoio do professor Antônio Cláudio, isso jamais teria sido possível, além de colaboração de muitas outras pessoas. Faz 20 anos atrás, né, que nós iniciamos um programa de pós-graduação em antropologia lá no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, e também um núcleo fluminense de estudos e pesquisas, né? Foi em 1994, em março de 1994, que isso aconteceu. E esse núcleo tinha uma característica muito especial, porque ele foi imaginado por um professor de antropologia, que era o professor emérito aqui da UF, e titular também, a quem eu sucedi posteriormente, o professor Luiz de Castro Faria, da UFRJ também, ele era emérito da UFRJ também, e que era um núcleo que se pretendia simétrico, né, includente e operacional. Então, o professor Castro Faria dizia que as pessoas não deviam ser qualificadas, ou deviam ser ouvidas ou não, era em função do seu status acadêmico, ou do seu status social, etc. Mas que deviam ser ouvidas em função dos argumentos que apresentavam. E por isso os estudantes, professores, todos se reuniam, todos de uma mesa e discutiam as questões da pesquisa. Naturalmente que tem gente que sabe mais, tem gente que sabe menos, mas isso se evidencia na discussão e não previamente, né, num argumento de autoridade. Esse núcleo inicialmente se dedicava ao estudo de conflitos ambientais, e nós tivemos alguns projetos de extensão na área de reservas extrativistas, em Arraial do Cabo e agora em Itaipu, né, que está prestes a sair a reserva de Itaipu, 15 anos depois da gente começar a discutir, culminou com um projeto chamado PADCT, que era um projeto interdisciplinar, que reunia biólogos, oceanógrafos, antropólogos, sociólogos, em volta do tema da conservação ambiental e dos conflitos ambientais que ocorriam nessa área de Itaipu, né. Foi um projeto de pesquisa financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, no Comitê Interdisciplinar do Meio Ambiente, CIAMB. Em seguida a esse projeto, que se encerrou lá por 2000 e alguma coisa, nós fizemos vários contatos internacionais, vários convênios internacionais, especialmente ou inicialmente com a Argentina, Canadá e França, e depois com outros países, como Portugal, Angola, e Estados Unidos, né? E em 2000 aconteceu também que nós fizemos um curso de especialização em políticas públicas de justiça criminal e segurança pública, que durante 7 anos formou parte dos oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que era um curso obrigatório para promoção, e também dos delegados, né, que eram também obrigados a fazer esse curso para promoção. Então tivemos essa experiência desde 2000, quando o Sérgio Cabral ganhou a eleição, ele acabou com o curso aqui na UF, passou para a Fundação Getúlio Vargas, mas ficou, né, são mais de 500 alunos que passaram por esse curso e inúmeras monografias publicadas, inclusive, numa série da EDUF,
né, e disponíveis ao público, alguns exemplares, inclusive, já esgotados. Em meados de 2000, nós construímos, né, em toda essa movimentação, né, na extensão, nos cursos de especialização, na pesquisa, né, etc., nós acabamos construindo uma rede internacional de pesquisadores, que permitiu que, em 2006, nós ganhássemos um Promex, né, e isso deu um impulso muito grande a essa ideia de rede, né, que é uma das coisas difíceis de fazer nas ciências sociais, é uma rede, né, porque os pesquisadores costumam ser muito solitários, né, nas suas produções, nos seus livros, nos seus artigos, etc., que é muito diferente da estrutura, né, que acontece nas ciências da natureza, etc., que você tem laboratórios, né, todo mundo tem que colaborar no laboratório, tem uma série tem o chefe do laboratório, depois todo mundo assina um artigo, etc., tem artigo com 15 pessoas, etc., isso é impensável na área de ciências sociais. Então, essas redes são muito difíceis, mas nós vimos isso como uma oportunidade importante para difundir exatamente esse tipo de conhecimento. E, bom, isso permitiu, então, uma rede que hoje existe 8 estados do Brasil e 6 países, né, com 291 pesquisadores. Esses pesquisadores, então, ganharam um edital do Ministério da Ciência e Tecnologia, que instituiu os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. São 126 institutos em todas as áreas do conhecimento, e são 10 institutos na área de ciências humanas. Desses 10 institutos, tem 2 em segurança pública. Um fica na Universidade de São Paulo e o outro fica aqui na UF, tem sede na UF. Esse que tem sede na UF também é o único Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia dos 126 que tem sede na UF, né? E eu ocorre a ser o coordenador do Instituto, né? Quando esse Instituto se formou, nós imediatamente fomos conversar com os colegas da administração da universidade e fomos muito bem recepcionados pelo professor Sidney, nosso vice-reitor, e pelo professor Antônio Cláudio, que imediatamente quis vincular esse instituto à PROP, né, que o instituto ficasse vinculado à PROP, de maneira, colocou no site da própria, logo do instituto, um link para a página do instituto, etc. Vocês podem observar isso quando vocês visitarem a página da PROP, coisa que vocês devem fazer frequentemente, né, aliás, porque tem muitas novidades. E nesse movimento, né, recebemos também o apoio do reitor, que, conversando com a Emater, né, conseguiu que a Emater, que possui o andar de cima e esse andar estava abandonado completamente, cedesse à UF esse andar para instalar o instituto, né? E também providenciou os recursos da universidade, com dinheiro da universidade, para fazer a reforma aqui, que custou aproximadamente R$300 mil, né, nesse andar todo, né, que é a reforma que vocês estão contemplando aí, né? Quer dizer, essa reforma também foi solicitada à FINEP, né? Nós ganhamos um recurso e pretendemos, inclusive, equipar essa sala aqui com o recurso de um auditório multiuso que pode ser usado pela universidade toda, né? Que é importante que se tenha, né, de muito boa qualidade. Nesse trabalho, né, de reforma, né, houve vários percalços, não só do ponto de vista administrativo, burocrático, com essa questão da Emater, demorou um ano para a gente poder assinar esse instrumento de cessão. O Instituto foi aprovado em 2009 e nós só conseguimos assinar isso em 2010, né? E a reforma, portanto, só começou em meados de 2010 e durou, né, até agora para terminar, ou seja, isso não foi uma coisa muito fácil. E nós conseguimos fazer isso tudo com o apoio da SAEM, né, que é a superintendência aqui que fez o projeto e administrou a obra, né, especialmente o Luiz Augusto, que tá ali, né, que é o nosso supervisor lá, e o Vitor Hugo, né, que é o fiscal que acompanhou a obra aqui e tal. E nós também tínhamos um apoio técnico muito importante, né, de uma engenheira Solange Creton,
que acompanhou a obra toda de perto e pôde fazer um link, né, entre a PROP, né, a SAEM e tal, porque isso é de extrema importância, porque as questões burocráticas e as questões também de recursos e a coisa da empresa, quer dizer, isso tudo é uma salada danada, e nós conseguimos, vamos dizer, terminar isso aqui mais ou menos. A obra está terminada, né? Mas agora nós vamos começar a instalar as coisas aqui. Então eu agradeço muito a engenheira Solange esse apoio. E no NUFEP, né, que é o Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa, a nossa virtuosa equipe, né, Virgínia, o Lúcio, agora a Sônia, que é a bibliotecária, a Virgínia, que é a secretária executiva, está ali, o Lúcio, você olha que ele está no vendo dele, né, resolvendo coisas, provavelmente, né, como sempre. A Sônia, que é a bibliotecária, porque vai ter um acervo aqui muito importante, né, com aquelas estantes de correio e tal, que é o sonho de consumo dela. E o Felipe também, que se juntou hoje para colaborar nisso aí, né, junto com a equipe da PROP, né, a Mônica, minha sombra, e tal, sombra luminosa, né, mas que é a subcoordenadora do Lato Senso, né, tá ali, né, lá da PROP, né, a Leonor, que é a secretária da PROP, a Vera, que é a funcionária das finanças, né, a Marília, que cuidou desse contrato todo, a Ana Perse, que providenciou essa instalação, e o Jailton, que foi quem administrou as confusões finais do condomínio desse prédio com a UF, porque tinha um problema do condomínio, porque não tinha certidões, essas coisas todas que acontecem. Tudo que podia acontecer, aconteceu, não é isso? Mas o que interessa é que nós conseguimos superar, né, essas dificuldades todas, e sempre com o apoio do professor Antônio Cláudio, né, porque realmente isso aqui é produto, né, do esforço dele, da importância que ele deu isso, né? E acabou com isso que está aqui hoje, né? Então isso aqui, hoje não é mais o NEAC, que era uma coisa virtual, mas é algo que faz parte do organograma da UF, que é um núcleo de ensino, pesquisa e extensão em administração de conflitos, que foi aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa em junho próximo passado, né? Então, isso aqui vai ser a sede do NEPEAC, que é a sede administrativa dessa rede de pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, INEAC, né, que é o tal do INCT. Para fazer esse projeto, a Flávia Medeiros foi fundamental, junto com a Lucia Bal, que também é nosso apoio acadêmico fundamental aqui, e isso resultou, né, num primeiro momento, que é esse aqui que nós estamos vivendo, em que o professor Antônio Cláudio, né, que formulou um projeto, né, pensou um projeto e me entregou a tarefa de executá-lo e de coordená-lo, né, que desse uma cara, né, desse NEPEAC, né, e desse INEAC, e da importância que pode ter, né, um instituto, uma rede de pesquisa internacional numa universidade como a nossa, né, e com esse propósito de reunir funcionários, né, alunos, professores sêniores, professores júniores, né, recém-doutores. Inclusive nós tivemos 10 professores, 10 recém-doutores nossos foram aprovados em concurso em vários lugares do Brasil, principalmente aqui na UF, em Campos, em Angra, etc., recentemente, nesse concurso do Reúne. Quer dizer, o Instituto vai nuclear, né, nesses lugares, né, Pádua, Campos e Angra. Nesses 3 lugares tem alunos nossos. Então, essa oportunidade de sediar o curso foi imediatamente pensada, né, para que os colegas da universidade pudessem também conhecer esse lugar e tornar esse lugar um pouco seu. É isso, porque vai ter uma biblioteca aqui, vai ter várias atividades aqui nesse auditório, e agora todo mundo já sabe que na Zé Clemente, né, 73, no andar, é mais um espaço, né, da universidade. Então, com isso, eu agradeço a presença de todos, digo que todos são bem-vindos. Pergunto se a professora Jovina quer falar alguma coisa aqui para nós e tal, e a reitora, desculpe, Juliana, quer falar alguma coisa da Progep, né? E por isso passo a palavra para ela. Então.
fico assim, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Esse projeto é um projeto realmente imenso, né, de uma magnitude. Feliz de estar participando em parceria, né, o projeto está participando em parceria com a Propi e a Proex na execução do curso, né, de apoio técnico a projetos acadêmicos. E, assim, colocar mais uma vez a projeto à disposição de todos vocês. Esse curso, eu tenho certeza, vai trazer um conhecimento enorme a vocês que estão no dia a dia, no fazer do dia a dia, nas coordenações, no pós-graduação, de graduação. Então, assim, eu acho que a Propi atinge o objetivo, a Progep também e a Proex. Então, todos nós, com certeza, estamos ganhando a realização desse curso e desse espaço maravilhoso. Parabéns. Olha, é com muito prazer que eu falo, né, em nome da Proex, mas eu gostaria que fosse o professor Lira, que é o diretor da Escola de Extensão. Eu me sinto muito honrada de ter participado junto com esse grupo lá as reuniões foram lá na PROP, né? No meio desse caminho aconteceram muitas coisas, houve um desencontro, depois eu sofri um acidente de carro e fiquei um mês afastada. Aconteceu muita coisa, mas enfim, nós conseguimos chegar aqui. Eu estou muito feliz de ver essa sala cheia, os servidores da universidade terem aceito, né, esse convite, esse apelo, estarem aqui. Esse curso faz parte de uma série de outros cursos, né? E eu sempre conto lá na Escola de Extensão e na Proex, para os prestadores e para os servidores novos, que quando eu entrei na UF eu tinha 18 anos. Eu nunca tinha trabalhado em toda a minha vida. E quando eu comecei a trabalhar na universidade, o professor José Francisco Borges de Campos era o chefe de gabinete. E naquela época ainda se fazia uma contratação que você assinava um documento que você se obrigava a fazer um concurso depois, né? E no dia que eu fui lá, ele me perguntou o que você quer. Eu falei assim, lógico que é um emprego, né? Um trabalho. E ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, nada. Eu tenho 18 anos, estou saindo da casa da minha mãe, eu quero morar sozinha, então eu preciso trabalhar. Aí ele falou assim, então tá bom. Mas eu falei, mas eu estou pronta a aprender tudo que a UF tiver a me ensinar. Quando eu cheguei na minha casa e contei isso, fui vaiada pela família inteira. Lógico que tu não vai ser chamada. Como é que deu uma resposta dessa? Aí, 3 dias depois, eu recebo um telefonema, gabinete do reitor, dona Ângela se apresentar. Quando eu cheguei lá, ele me falou assim, sabe por que nós estamos te chamando? Porque você foi super honesta e falou, eu não sei fazer nada, mas eu quero aprender tudo que a UF quiser me ensinar. E eu tenho na minha casa um bolo desse tamanho de certificados que naquela época, você deve lembrar, né? Era diferente o tipo de curso, mas eram os cursos de treinamento, e eu fiz todos. Desde a datilografia, que eu não sabia nem bater, até eu escolhi a minha profissão de assessora de comunicação social, porque eu entrei pelo gabinete do reitor. E aí eu comecei a olhar o que eu podia gostar ali, porque eu nunca tinha trabalhado, eu pensava, o que eu vou gostar? Com 18 anos, nem fiz faculdade ainda. E ali eu comecei a escolher a minha profissão de acordo com o perfil das pessoas que eu gostava. Como o pessoal de comunicação tem aquele jeito assim mais descontraído, mais maluquinho, eu falei, é isso que eu quero. E ali eu me turmei e estudei comunicação, estudei muito. Depois a UF ainda investiu mais em mim, muito mesmo. Eu conheci várias universidades brasileiras, participei de vários cursos. Sempre, quando a UF me chamou, eu disse sim. E eu acho isso super importante. Eu acho que as pessoas hoje entram
e elas ficam assim paradinhas num cantinho e não tem uma visão da universidade. Então ela entra, senta, onde você trabalha? Não sei, no departamento de não sei o quê. E ali ele fica, passam anos e anos. E nós, naquele tempo, tivemos a oportunidade de conhecer a universidade através dessas experiências e desses cursos. Hoje, eu digo que eu sou uma das pessoas que eu conheço a universidade na palma da minha mão e conheço as pessoas. Lógico que com 40 anos de UF, eu já estou velha, eu conheço todo mundo e um monte de gente me conhece. Então, eu queria parabenizar as pessoas que aceitaram fazer esse curso e sugerir que, além desse, tem outros cursos que estão sendo oferecidos, que cada um de nós aqui possa ser uma pessoa que passe essa notícia adiante, que seja divulgador disso, para que a gente ajude aos nossos colegas a um dia, não digo 40 anos de UF, que é demais, né? Mas pelo menos daqui a uns 20 anos, poder estar aqui contando essa história que eu estou contando hoje. Então, eu queria dar parabéns à própria Proex e à Progep por essa iniciativa, através da reitoria, do PDI, de tudo, por estar oferecendo esse grande treinamento aos servidores. Eu esqueci de falar do Cláudio Salles, que é o nosso videasta, e que esse curso vai ser todo gravado, né? E nós pretendemos divulgar a gravação do curso na página da própria e tal, e no site também do NEPEAC e do INEAC. Né? Então, muito obrigado ao Marcos, que está aqui, e meu colega lá que fugiu o nome e tal, mas a gente faz parte da equipe do Cláudio Salles, que é o cara da Pop Goiaba, não sei se vocês já ouviram falar dele e tal, mas que trabalha junto com a gente, com a Tema Rádio, né? Que eu sou diretor da Rádio Escuta, que é uma rádio comunitária, a Rádio Pop Goiaba também. Então tá. Bom, então com isso eu passo a palavra para o meu pró-reitor, né? Porque eu trabalho na PROP, então ele é minha propriedade, isso. Então, passo a palavra a ele para ele fazer aí as observações dele e explicar que tipo de curso é esse e tal. Muito obrigado. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Inevitavelmente, eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Eu sei que é um tanto quanto formal, talvez chato, mas todo mundo vendo ali atrás, mais ou menos, né? Assim, não dá para evitar, eu vou botar um palco aqui. Eu pedi o Claudio fazer uma coisa holográfica aqui, uma coisa mais moderna. Mas, em primeiro lugar, naturalmente, enaltecer, mais do que agradecer, enaltecer esse trabalho da construção desse curso, que quebra algumas barreiras de definição de atribuições de pró-reitorias, porque, na verdade, essa é uma artificialidade que se cria para se executar algumas tarefas, mas que todos nós queremos a mesma coisa, né? Isso, nós queremos trabalhar num lugar que seja ótimo, né? Nós queremos trabalhar num lugar que funcione bem, que a gente se sinta bem e que exerça sua missão de maneira competente, socialmente responsável, transformadora. Então isso não é diferente para nenhuma pró-reitoria, nenhuma superintendência, todos nós queremos a mesma coisa. Então eu fico muito satisfeito de ter conseguido, junto com a Progep e a Proex, tocar em frente essa proposta. Para quem não sabe, o PDI, nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, funciona como um planejamento estratégico, né, da instituição. Nós estamos vivendo hoje o nosso segundo, nós tivemos o primeiro de 2006 a 2012, isso? O ano exatamente eu não vou conseguir precisar, mas algo dessa natureza, e que agora nós vivemos o segundo PDI. Então a UF ela tem uma atitude bastante original em termos de Brasil, que é administrar muitos dos projetos estruturantes das suas atividades através de recursos financeiros alocados para a decisão dessa comissão que vem do CUV, e uma comissão mista, né, que vem do Conselho Universitário ampliada, então que define, a partir da apresentação de projetos das pró-reitorias e superintendência, quais aqueles que têm a característica que mais se aproximam do que o planejamento determina, que é uma decisão coletiva de onde nós queremos chegar como universidade, como nós queremos nos desenvolver. Então, na reunião do ano passado,
na oportunidade, ano passado, eu já soube do Claudinho que haverá uma televisão atrás dessa pilastra, reproduzindo o que passa aqui na frente, para que quem estiver lá atrás poder ver, embora o que importa aqui é o que eu estou falando. Nesse momento, nós propusemos um curso que partiu da nossa identificação na própria. Naturalmente, o Kant aí teve um papel fundamental de coordenar esse processo, desde a criação, da concepção, até chegar nesse ponto de execução, naturalmente, com os colegas da ProEx, da Progep, com o auxílio de tanta gente que eu não vou repetir o que ele falou, porque certamente eu vou errar, né? Essa já é uma das características que eu quero chamar a atenção do próprio objetivo do curso, nossa percepção de que havia e há uma demanda da universidade por o aprendizado, por o desenvolvimento da habilidade de construir projetos de modo amplo. É claro que a Progep faz um trabalho já há muito tempo de preparação nessa direção e muitas outras, mas nós sentimos, enquanto Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a falta de uma abordagem específica de projetos de característica acadêmica, não só de características amplas de projetos de uma maneira geral, mas de características acadêmicas como projetos de pesquisa e projetos de extensão, particularmente, né? Esses projetos, essa demanda se dava não somente por professores, mas também por servidores. Então esse foi, na verdade, o grande motivador, e nós não queríamos simplesmente repetir uma fórmula que também é necessária e importante, que estamos levando a cabo, de abordar os pesquisadores primariamente. Os professores que têm como atribuição, boa parte deles, desenvolver pesquisa, portanto, escrevem projetos, submetem seus projetos, buscam financiamento, os desenvolvem, etc, etc. Nós já fazemos isso na Pró-Reitoria, né? Esse é um conjunto, nós temos um planejamento com 3 domínios, no desenvolvimento da infraestrutura, eficiência interna e transparência, e aumento da nossa competência em pesquisa da universidade como um todo. Nesse terceiro domínio, nós temos desenvolvido atividades de qualificação dos docentes e dos seus alunos para escrever os seus próprios projetos. Mas o que nós queríamos era, de fato, colaborar para um movimento mais estruturante e mais plural e menos privado desse conhecimento. E nós enxergamos que os servidores técnico-administrativos são os elementos mais fortes para atingir esse objetivo. A nossa expectativa, tenho certeza que haverá correspondência para isso, eu sou muito, não só otimista, eu costumo dizer que tenho cabeça nas nuvens e pé no chão, no caso rodas no chão, que ao mesmo tempo que eu sou muito otimista, eu não sou irresponsável nas atitudes que tomamos, né? Mas somos sempre otimistas. Está falando isso com a Jovina, a gente precisa ser otimista, porque os problemas são tantos, se nós quisermos enumerá-los, não vai dar tempo de enumerar as conquistas, né? Mas o fato é que nós enxergamos no servidor técnico-administrativo um colega que pode não só dar mais longevidade, sustentabilidade para esse conhecimento, mas também possa multiplicá-lo, tornando uma propriedade da universidade e não de alguns indivíduos. Naturalmente, o pesquisador tende a desenvolver a habilidade específica do seu projeto, o que é ótimo e necessário, é claro. Nós precisamos ser competentes também na construção dos projetos do ponto de vista do conhecimento científico com o qual trabalhamos. Mas a habilidade, o conhecimento de construir, executar e finalizar os projetos passa pela competência dos servidores técnico-administrativos. A nossa intenção é que isso capilarize toda a universidade e que seja verdadeiramente público e não seja apenas privado de grupos de pesquisa. Para isso, nós contamos com vocês. Primeiro, agradeço, inclusive, a disponibilidade de vocês estarem aqui. A gente sabe que depois de jornada de trabalho não é muito fácil a gente botar energia ainda no processo de aprendizado. Então, agradeço por isso, mas tenho certeza que vocês vão ter uma experiência muito, muito enriquecedora aqui. Por que eu digo isso? Eu estou me alongando um pouco porque eu estou dando aula inaugural, segundo o Kant me orientou. Então, funciona como uma aula, não é um discurso de abertura, que vocês, por favor, um pouquinho mais de paciência para avançar em alguns pontos que eu considero importantes. Um elemento, então, na sequência do que eu estava dizendo, do objetivo do curso, é o fato de que, como eu tenho aprendido muito com o Kant, eu faço questão aqui de
chamar a atenção. Tem sido um privilégio muito grande para mim, como pró-reitor, não só conhecer a tua universidade, ou pelo menos muito mais do que eu conhecia isso antes, como a Ângela falou, mas de trabalhar próximo ao Kant. Realmente a minha compreensão, não só das relações humanas, Kant, mas também da forma de pensar, e portanto até mesmo da minha forma de me comportar no meu dia a dia, se enriqueceu, obviamente, guardada a modéstia aqui da minha percepção de melhoria, a partir do convívio contigo. Eu realmente hoje tenho uma percepção muito mais ampliada e profunda do que é estar numa universidade, e do que é o conhecimento e da maneira com que eu me relaciono com as pessoas. Hoje eu percebo, apesar de não ser diferente, né, Márcio? Nós convivemos no biomédico há muito tempo, eu gosto de gente, me dou bem com as pessoas, mas do ponto de vista da missão da universidade, eu cada vez, e você foi um catalisador importante para isso, muito embora eu perceba assim, um prazer muito grande de trabalhar dessa maneira, mas do ponto de vista de saber como se dá esse processo, do trabalho colaborativo com os servidores. Quer dizer, essa relação que você chamou aqui no grupo, veio no FEP de simétrica, né? Ou talvez, né, orgânica, algum nome bonito que a gente queira dar, mas a compreensão de que não existe chefe, chefiado, né? Nós dizíamos, na universidade, se alguém acha que manda alguma coisa, não entendeu nada, né? Porque ninguém manda em ninguém, né? Aqui nós somos um órgão de decisão matricial, todos nós decidimos o tempo todo sobre várias coisas. O que nós precisamos é desenvolver a habilidade de argumentar e trazer as pessoas para o seu projeto. E quanto mais institucional e compartilhado ele for, certamente maior a chance de sucesso de ter pessoas desenvolvendo os projetos que nós entendemos que são importantes para a universidade. Então esse é um segundo aspecto também importante. Primeiro, dos técnicos, é naturalmente que quando a gente fala, né, servidores, né, os professores também são servidores, então nesse espírito nós temos aqui colegas docentes, agradeço a presença de muitos aqui, estou vendo o Paulo lá, colegas do Pedro, muitos outros docentes também, mas nós entendemos como esse primeiro aspecto que o técnico administrativo tem essa característica de ser verdadeiramente imbricado no convívio da universidade. Diretores, chefes de departamento vêm e vão, mas os servidores estão lá e eles dão uma cara mais institucional para esse conhecimento. Essa é uma das nossas expectativas e, portanto, o primeiro objetivo. O segundo é da construção coletiva desses projetos. Quanto mais interativo, quanto mais colaborativo nós trabalharmos, maior a chance de a gente ter sucesso na construção do projeto, na execução e na conclusão. Isso é importante, a gente aprender a concluir, se livrando dos problemas burocráticos, né, financeiros, legais, etc., porque é uma ginástica muito grande. Esse é um elemento importante. E o terceiro, coerente com esses dois primeiros, é o fato de que as pessoas que estarão aqui com vocês são pessoas com diferentes características, mas principalmente pessoas que operam, que fazem as coisas acontecer. Então, todos nós usamos os nossos conhecimentos de diferentes órgãos de fomento, por exemplo. Nós temos pessoas extremamente importantes aqui interagindo com vocês, ao contrário dessa aula paroquial que eu estou dando aqui para vocês, essa primeira, talvez seja uma licença didática, essa aula paroquial, assim, palestra, mas certamente a maioria das outras terão um caráter muito mais interativo, né? E, portanto, mais próximo do que Paulo Freire propunha, né, de desenvolvimento do conhecimento construído coletivamente, não o ensino bancário, né? Quer dizer, como se fosse um grande conhecedor, tivesse um grande conteúdo, o professor que está aqui, né, absolutos, ignorantes do lado de lá, já vai fazendo os depósitos na conta bancária, isso, depois você tem um saldo comparativo ao dele, etc. Então, é uma forma absolutamente artificial e não pouco produtiva no sentido de levar as pessoas a se apropriar de determinados conhecimentos. Então, vocês vão ver que vai ser uma experiência muito rica. Eu vou dar exemplos para vocês. No CNPq, nós poderíamos ter chamado, né, o Glaucio, o livre-presidente do CNPq, tenho certeza que a articulação nossa seria capaz de trazê-lo aqui, como já trouxemos outros presidentes do CNPq, mas nós nos interessamos em trazer o Josenaldo, que é o chefe do setor de prestação de contas do CNPq. Então, nós vamos conversar qual é o problema comum, o que acontece no dia a dia, qual é o erro mais comum, o que você sugere que a pessoa que está lá na ponta faça.
Por exemplo, na FAPERJ, o Rui poderia ver o presidente com muita facilidade, traríamos os gestos aqui sem dificuldade nenhuma, mas preferimos trazer o Moacir, que é o auditor-chefe, que já trouxemos ele aqui 2 vezes, inclusive, para conversar com os pesquisadores. Nós queremos que vocês interajam com ele. Moacir, me explica melhor esse formulário aqui, estou achando ruim, por que você não faz assim? Ele vai adorar receber sugestões, por exemplo. Então, verdadeiramente interativo. A FINEP tivemos uma resposta hoje, a Leonor me deu o recado de que a Ana Rosado aceitou, conversou com a chefe dela, tem sugestões, inclusive, de conteúdo da aula dela, que é uma pessoa da FINEP, com quem nós interagimos, que vai também trazer a experiência dela do dia a dia, né, da execução, para que nós sejamos capazes de prevenir problemas, e mais do que prevenir problemas, que nós possamos aumentar a satisfação de concluir um projeto, e não o alívio. Eu acho que esse seria um objetivo importante. Se a gente conseguir que vocês desenvolvam mais prazer pela conclusão do projeto, pelo que ele alcançou, do que prazer de se livrar dele, acho que nós teremos feito um bom trabalho nesse sentido. Um quarto elemento que eu queria fechar com vocês é o fato de que a universidade ela é o que nós fazemos dela. Na verdade, a sociedade, né, de modo geral, mas desculpe minha introdução aqui, tanto quanto sociológica, antropológica, mais sociológica, né, mas o fato é que a gente sente isso na universidade. Né? Existem muitos problemas, naturalmente, sempre existirão, diga-se de passagem, sempre existirão os problemas, né? Mas certamente as soluções partem de nós mesmos. Não tem um ente abstrato pairando em algum lugar que vai, em determinado dia, resolver os problemas que não se resolvem no tempo. Somos nós que construímos as soluções. E muitas vezes nós nos sentimos inseguros porque eu não entendo nada daquilo, não entendo nada, que eu não quero saber daquela burocracia, daquele setor, etc. Mas eu posso ser um provocador de solução, né? De preferência mais do que um provocador de resistência, né? É comum nós termos colegas, né, que são ofensivos e duros na abordagem, transferindo para uma determinada pessoa toda a responsabilidade de um problema que é histórico, é estrutural, etc. Ela certamente não vai conseguir nada de bom. Ela provavelmente vai piorar o problema dela. Então essa capacidade de interagir, de reconhecer a dificuldade do outro, de estar lá, daquele lado de lá, é lógico que tem gente com mais e menos vontade, não estou sendo romântico aqui não. Claro que existe. Claro que existe. Mas se a gente puder, no conjunto, colocar a nossa energia para buscar soluções, como vocês estão fazendo aqui, certamente o conjunto vai ter mais soluções do que tinha antes. E nós temos procurado trabalhar assim na pró-reitoria, né? Nós temos ainda muitos problemas e continuaremos tendo, e na verdade a gente acaba criando mais problemas à medida que a gente inventa programa, a gente vai criando mais problema também. Mas tudo bem, porque a gente está com prazer pelas coisas que estão acontecendo, né? Eu costumo dizer que um bom emprego tem 3 características, né? Vou falar logo no primeiro para a gente esquecer dele, que é ter um ótimo salário, etc. Esse a gente não tem controle sobre, isso esquece. Sobre os outros 2, né, eu senti que eu contribuo para aquele conjunto. Eu me sinto parte daquele movimento. Em terceiro, de que aquele conjunto que faz alguma coisa importante. Então não há dúvida de que o conhecimento é transformador. Vocês todos sabem disso, nós vivemos hoje numa sociedade de conhecimento, seja lá o que isso significa. Não sei se conhecimento, tanto junk information, tanta informação superposta, desnecessária, mas o fato é que ter conhecimento é poder. Mas poder não de opressão, mas poder de autodeterminação. De fazer escolhas de maneira livre, né? Seja individualmente, institucionalmente ou como país, inclusive. E é esse poder que a gente quer socializar na interação. Algumas coisas eu sei mais do que alguns de vocês, muitas outras vocês sabem muito mais do que eu, e é interagindo aqui que eu tenho certeza que o conjunto nós significa esse núcleo que tem por responsabilidade multiplicar, capilarizar pela universidade, trará mais solução do que lamúria. Vamos reclamar, vamos encontrar dificuldade? Vamos, claro que vamos. Vamos explicitar, vamos identificar a fonte do problema? Vamos, claro, não vamos fingir que não existe o problema, mas vamos contribuir para solucioná-lo. Eu tenho percebido que, às vezes, eu tenho recebido menos sugestões de programas da própria para construir novos programas, eu já estou desconfiando do que é.
É porque geralmente quem propõe recebe de mim a atribuição de ser o chefe da iniciativa, com todo o meu apoio financeiro, de tempo. Olha, me manda a proposição, me respondo hoje por e-mail. Hoje à noite você vai receber por e-mail a resposta da sua proposição de projeto. Porque a gente precisa de mais gente, é claro. Ideias boas todos nós temos. Todos nós temos boa ideia, todos nós. E isso é um elemento central de um projeto. Um projeto é um desejo estruturado. O que é um projeto? Desculpe os conhecedores de gestão de projetos, etc., né, Leonor e tantos outros, mas certamente a gente percebe, e aí é um conhecimento que a gente vai desenvolvendo por prática, né, um conhecimento do artesão, menos científico e mais da experiência que eu digo do convívio, ou talvez da ciência social e não da ciência dura, da experimentação, vamos dizer assim, afastada do pesquisador, não comprometida, se é que isso existe, né, mas a gente acha que existe, né? Essa experiência do projeto é fundamental. Então, o projeto é um desejo estruturado. É isso? Então, se é um desejo estruturado, então, eu tenho um desejo de ter uma casa. Não desejo. Não, tem um projeto de uma casa. Bom, quanto custa a casa? Quanto eu ganho? Dá, não dá? Tem financiamento? Não tem? Então tem que diminuir a casa? Não pode? Então vou alugar? Então está se transformando num projeto. O desejo se transformou num projeto. Então, essas características de fazer com que nós tenhamos um projeto em ação continuado, porque ele existe desde que a UF iniciou, mas de termos um projeto acelerado de uma universidade mais pujante, mais realizadora, mais transformadora para melhor da realidade, obviamente, depende do trabalho que cada um de nós faz, não só isoladamente, mas em conjunto. Então, eu tenho certeza, e aí sem chance de errar, que o formato com que a comissão organizadora construiu esse projeto, tenho certeza que o Kant tem um dedo importante no formato interativo e menos impositivo dessas informações. Eu tenho aprendido muito, Kant, com essa forma de trabalhar. Isso, ao contrário do que alguns imaginam, não subtrai a sua autoridade, ou não subtrai o seu poder, se é que existe alguma coisa com esse nome, né? Pelo contrário, eu acho que você passa a se sentir mais poderoso de si mesmo, no sentido de que eu tenho mais condições de encontrar soluções para os meus problemas, porque eu estou mais aberto a aprender. Eu brinco, falava isso com meu filho, quando ele dizia, falar alguma coisa para ele, não, isso eu já sei. Filho, quem tudo sabe, nada aprende. Então, mesmo se você souber, finge que você não sabe, porque no meio do que eu estou falando tem alguma coisa que você não sabia. E eu também tento fazer uma coisa com ele, agora vai fazer 20 anos, né? Eu estou me acostumando a aprender um caminhão de coisas. Lógico que eu aprendi, sempre aprendi, mas agora, do ponto de vista do intelectual mais padrão, né? Estou aprendendo muita coisa com ele. Inclusive, tive que voltar a ler, e eu queria terminar com isso, o livro Raízes do Brasil, alguns outros livros do Sérgio Buarque de Holanda, sobre a questão né, desse hábito, dessa nossa cultura messiânica, né? E o Jorge está olhando para mim, porque já escutou falar isso tantas vezes, né? Que a gente tem no Brasil, assim, eu falo do Brasil, certamente em outros lugares, mas no Brasil não tem muito essa característica, né? Alguém é responsável por alguma coisa. Ah, não, alguém fez isso. Não, alguém, não sei quem, mas alguém, né? E, particularmente o seguinte, se for um sujeito de muita visibilidade, no caso o reitor, o presidente da República, ele é o culpado de tudo. Se a universidade está boa, é porque ele é ótimo. Se a universidade está ruim, é porque a culpa é dele. Né? Sempre a responsabilidade é de alguém, né? Geralmente com um poder superior, com mais visibilidade do que o conjunto. Né? Lógico que ele também tem alguma responsabilidade. Eu lembro de um personagem do Jô Soares, que tinha uns anos atrás, sei lá quanto tempo tem, né? Que brincava, né? A culpa é do governo. Alguns de vocês lembram disso. Jogava papel no chão e estupia a rua. A culpa é do governo. O governo tem 1 quilo de culpa, né? Ou 2 quilos, ou 1 tonelada de culpa, não há dúvida. Mas e daí? Né? Nós temos muitos instrumentos na mão de melhorar. Até as manifestações que mostraram isso, né? Rapidamente, não vamos entrar muito nesse assunto, tem tanta coisa que a gente gostaria que mudasse, mas, obviamente, é um exemplo muito claro de que não precisa esperar alguém capitalizar um movimento, né? Nós podemos fazer. E na universidade é assim. Na universidade é assim. Ela será tão boa, tão ruim, quanto nós fizermos dela. Por isso, essa aqui é uma singela contribuição do BDI na forma desse curso,
Eu queria agradecer muito, Cante, você também, a Ângela, não sei quem da projeto exatamente estava, foi a Aline, da diretora da DRH, estava nessa comissão organizadora. Fico muito satisfeito a gente ter conseguido construir um projeto de interação entre as superintendências. Quero agradecer também o Luiz Augusto, que tem sido um parceiro realmente aguerrido e sereno, difícil ficar sereno no meio de tanta obra, né, e fiscalizações, não fiscalizações, CGUs, TCUs, etc. E realmente foi muito importante para essa estrutura aqui. E finalizar dizendo, o Cante aí naturalmente, para toda a equipe, que eu me sinto assim, perfeitamente realizado nessa função aqui, por muitas razões que os outros fizeram, não porque eu fiz, mas por muitas razões. Mas realmente está próximo da inauguração, hoje aqui um ensaio de inauguração desse espaço é muito prazeroso, porque se a gente, né, existem múltiplas recompensas por esforço disciplinado, já diria, não vou dizer autor desse livro de autoajuda americano, mas eu gosto muito dessa frase, né, porque realmente tem que ter muita persistência. E isso é uma das coisas que vocês já perceberam na própria fala aqui do Cante, da Ângela, etc., ou da própria Jovena, vocês percebem que são elementos do próprio curso, né? São vivências relacionadas a projetos fundamentais. Buscar os caminhos, não os caminhos ilegais, mas os caminhos possíveis dentro da legalidade. Esse é um exercício brasileiro cotidiano, né? Mas é possível. Trocando experiências, é possível. Esse aqui é um exemplo concreto disso. Sua liderança inclusiva realmente é um exemplo de uma pessoa que é certamente um dos maiores antropólogos do Brasil, conhecido internacionalmente, que tem uma generosidade ímpar. Realmente uma pessoa que inclui como atitude obsessiva irradiar benefícios e incluir as pessoas nos projetos de sucesso. Nos que não dão certo, ele leva pouca gente para dentro, leva uma guerreira outra quanto a Mônica e tal, até resolver. Mas aqueles que dão certo, ele traz muita gente para dentro. Eu queria te agradecer por essa convivência sensacional, te dar parabéns por esse espaço. Eu estou quase... Você está me ensinando a escrever um NCT da próxima chamada de outubro, né? Então eu vou aprender a fazer isso, vou querer um andar desse aqui para o NCT também, porque realmente vai ser um prazer muito grande. Daqui a pouco a gente vai dizer que está tudo dominado, o UF está espalhado por tudo quanto é lugar. E para finalizar, mais uma frasezinha pronta, desculpe, mas eu gosto muito dessas frasezinhas prontas, quando elas dizem alguma coisa mesmo, né? Mas tem um sujeito, eu não trouxe projeção para variar, né? Eu gosto de dar aula, vocês viram que eu gosto de falar, né? Eu sou professor da aula de graduação até hoje, também adoro. Mas eu não trouxe essa projeção, eu gosto de terminar as apresentações com uma projeção muito bacana. O indivíduo que é presidente da Associação Esportiva de Deficientes Físicos dos Estados Unidos, que é o seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Tá? Muito obrigado.